Olá, meus amigos, meu nome é Dr. Leonardo, sou pós-graduado em dermatologia, responsável pelo atendimento de dermatologia no Centro de Especialidades, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o lúpus. Vou tirar a máscara para ficar melhor, né? O lúpus é uma doença que gera muitas dúvidas na população em geral. É muito comum no consultório alguns pacientes perguntarem se o lúpus é um câncer de pele, né? É uma dúvida muito frequente. Então, na verdade, vamos falar um pouquinho para tirar essas dúvidas. O lúpus é uma doença autoimune, né? Eu não sei se a maioria já escutou falar em doença autoimune, mas a doença autoimune é uma doença que as células de defesa, que são células treinadas para nos defender contra vírus, bactérias, agentes fúngicos, né? Então, essas células de defesa começam a agredir estruturas do próprio corpo, tá? É uma doença que não se pega, não se transmite, tá? É uma doença que eu costumo falar que ela é herdada, né? É uma doença genética, geralmente passada por herança, vamos dizer assim, né? Então não é transmitida de pessoa para pessoa, e é uma doença que apresenta alguns sinais e sintomas que nos chamam a atenção, e esse é o nosso objetivo aqui hoje, tentar esclarecer um pouquinho, tá? Então, o lúpus pode iniciar geralmente numa faixa etária, mais comumente entre 20 a 40 anos de idade, é mais comum inclusive no sexo feminino, né? E costuma apresentar com manchas avermelhadas, escamativas na pele, mancha avermelhada na face, tá? Que é realmente uma queixa até comum na maioria dos pacientes, e que realmente é interessante um diagnóstico, né? A gente aprofundar nesses casos para verificar se esses pacientes podem ou não ter a doença, visto que alguns pacientes podem apresentar a mancha avermelhada e não ter o lúpus, né? Até para ficar mais tranquilo. Esses pacientes costumam, além das manchas avermelhadas, queixar de dores nas articulações, né? Edema, inchaço na articulação, além de dores articulares, dor na articulação. Alguns deles podem queixar de cansaço fácil, né? Alguns podem chegar a ter febre, né? E basicamente o lúpus ele pode se manifestar de algumas formas mais comuns, né? Então nós teríamos, por exemplo, o lúpus cutâneo, né? Que é esse lúpus que apresenta com manchas avermelhadas, né? Com as feridinhas na pele. O lúpus eritematoso sistêmico, né? Que a gente chama de lúpus sistêmico, que esses pacientes eles podem ter, além da mancha, o lúpus ele pode acometer, né? Vir a acometer alguns órgãos, tá? Seria uma forma talvez um pouco mais grave da doença. Mas assim, resumindo, né? É uma doença de acompanhamento, é uma doença de controle, não tem uma cura definitiva. Esse paciente ele tem que ser acompanhado na unidade, né? Existem alguns exames específicos, né, que tem que ser realizados. Então, para nós da área médica, o interessante é que esse paciente possa, diante dessas alterações, procurar uma unidade para fazer um diagnóstico precoce da doença. Basicamente, com relação à doença, seria isso, né? Então, eu espero que possa ter ajudado vocês, né, no esclarecimento do lúpus, né? E estamos aí à disposição da população de Barão de Cocais. Um grande abraço, fique com Deus.